Olá, pessoal! Olha nós aqui outra vez no NEPETcast para dar seguimento aos nossos episódios, dispersando informações sobre tuberculose para todos e todas. E hoje o nosso convidado especial é o Marcos. Ele vai se apresentar, ele vai falar quem ele é, o que é que ele faz, e a gente vai dar continuidade naquela perspectiva que o último episódio trouxe com a Cati e a Claudinha falando das pessoas com sintomas respiratórios para tuberculose. É isso mesmo, né, pessoal? Agora a gente não fala mais sintomático respiratório apenas, não fala SR, mas agora é esse nome mais complexo, mas na verdade para falar daquele que está com sintoma, e se está com sintoma, nós vamos fazer uma suspeição. E aí, além daquela escuta qualificada desse paciente, desse usuário, além do exame físico que o profissional de saúde vai fazer, partiu agora então para pensar no diagnóstico. Existem alguns exames e os muito importantes serão falados aqui hoje, que são os exames laboratoriais. Então, Marcos, é com você, se apresente, fique à vontade para começar a falar, e depois da sua apresentação, eu gostaria que você começasse falando que exames são esses, os mais comuns, aqueles que não podem faltar de forma alguma, para que a gente comece aí, né, além do exame físico e da anamnese, já ter esse apoio laboratorial. Olá, Flávia. Eu sou Marcos Daniel, sou farmacêutico bioquímico, trabalho no CREDEMPS com apoio diagnóstico, né, para tuberculose, hanseníase, leishmaniose. De formação, sou farmacêutico, né? Hoje eu tenho mestrado em Bioquímica e Biologia Molecular e estou cursando também o doutorado em Bioquímica e Biologia Molecular, só que com ênfase na hanseníase, tanto aspectos para o diagnóstico moleculares e imunológicos e investigação de mutação que confere resistência aos medicamentos da poliquimioterapia da hanseníase. No CREDEMPS, a gente trabalha dentro do laboratório com apoio diagnóstico, né? Então, dentre os principais exames hoje, a gente tem que separar a tuberculose em ativa ou latente. Hoje o laboratório ele consegue dar mais suporte, principalmente na tuberculose ativa, visto que para latente os exames são basicamente o IGRA e a prova tuberculínica, o PPD. Que é spoiler para outro episódio. Isso. Então, a gente hoje não tem o IGRA, nós não realizamos o IGRA em Governador Valadares, mas já há projetos para isso, para que a gente consiga estar realizando com centros colaboradores, né? No caso aqui, a Univale é um centro colaborador que ainda está verificando essa possibilidade da realização desses testes e outros. Mas dentre os exames que a gente tem condição de realizar no CREDEMPS para apoio diagnóstico da tuberculose, hoje nós ofertamos 2 exames de forma direta e um de forma indireta. Os 2 exames que a gente oferta de forma direta é a baciloscopia, que é feito o esfregaço do escarro, e usamos a técnica de Ziehl-Neelsen para coloração, e ofertamos também o teste rápido molecular. Quando a gente fala teste rápido molecular, a gente tem que desmistificar, ele não é aquele teste imunocromatográfico, é semelhante ao da sífilis, hepatites, HIV. Não vai ser rápido dessa forma em minutos, né? E nem a forma de interpretação também muda, porque o teste imunocromatográfico ele busca o antígeno ou o anticorpo da pessoa que teve contato com a bactéria ou com o vírus. Nesse caso, o teste rápido ele é molecular, então já fala, a gente vai trabalhar com material genético. No caso do Mycobacterium tuberculose, a gente vai fazer a busca pelo DNA da bactéria. E quando a gente fala rápido, ele é rápido em relação a outros testes de apoio diagnóstico. Mas ele é um teste que ele leva, após o processamento da amostra e que a gente coloca no aparelho para realizar a leitura, ele leva cerca de 1h30. Então, ele não é aquele padrão de 15 minutos. E o teste que a gente oferta de forma indireta é a cultura. Quem realiza ela hoje é a FUNED, porque precisa-se de um laboratório mais especializado, com nível de segurança maior. Quanto à aplicabilidade, também tem pontos distintos para os 3 testes, tanto o BAR, o TRM e a cultura. O BAR utiliza-se para fazer a busca direta. O que é isso? A gente vai pegar o esfregaço, vai fazer a coloração, levar no microscópio e identificar se existe o bacilo. É um teste que é muito bom, ele é válido, porém a sensibilidade dele é um pouco baixa.
Baixa em qual sentido? Eu preciso de uma grande carga bacilar para que a gente possa estar realizando a identificação. Um outro ponto que acaba gerando uma baixa especificidade é porque o método Ziel-Nielsen utilizado, ele colore o bacilo de vermelho pela fucsina e não descolore pelo álcool ácido. Entretanto, outras bactérias do grupo das micobacterioses também pode ser colorida. Por que a gente fala que ele é da tuberculose? Pelo material utilizado, que é o escarro. E a epidemiologia já mostra que mais de 90% da tuberculose ela é uma tuberculose pulmonar ou laríngea, né? O teste rápido molecular, ele tem uma vantagem em relação ao BAR. Qual seria essa vantagem? Sensibilidade e especificidade. Enquanto por BAR eu preciso de 5 a 10 mil bacilos por ml de escarro para identificar a bactéria, no teste rápido eu preciso de algumas cópias da bactéria por esse mesmo ml, aumentando a sensibilidade. Eu falo que a PCR que a gente utiliza é como se fosse uma máquina de Xerox. Ela começa a replicar tanto o DNA da bactéria que a gente consegue identificar mesmo em pequenas quantidades. Maior vantagem, ele é 100% específico. Ou seja, ele não vai pegar outra micobactéria, só vai pegar a tuberculose. Isso. E uma outra vantagem dele é que ele já identifica algumas regiões, alguns losses dentro do gene, né? No caso o RPOB, que quando mutados, eles conferem resistência à rifampicina. Então já é o primeiro ponto, visto que a rifampicina é o carro-chefe no tratamento da tuberculose. Então, esses são os 2 exames que a gente realiza no CREDEMPS. E o que pode acontecer? O mais comum é eu pegar a baciloscopia negativa e o TRM positivo. Mas eu posso pegar baciloscopia positiva e TRM positivo. E pode ocorrer também de eu pegar baciloscopia positiva e TRM negativo. Quando eu pego o TRM negativo nessa situação, uma coisa já me dá segurança. A probabilidade de ser uma micobactéria não tuberculosa aumenta muito. Aí é que entra o terceiro teste, que é de uma forma indireta, que é a cultura. Onde que a cultura nos ajuda? Primeiro passo, identificação da bactéria. Ela me garante que o M. tuberculosis é o M. tuberculosis e não uma outra micobacteriose. Ela me dá suporte também nos outros medicamentos utilizados na quimioterapia, e não somente a rifampicina, nesse caso, né? Por quê? Porque ela me mostra a viabilidade da bactéria. Qual que é o problema da cultura? O prazo. Devido à bactéria ela ter um metabolismo extremamente lento, ela leva cerca de, entre a cultura e o teste de sensibilidade, aproximadamente 45 a 60 dias. Então, não se pode esperar a cultura, né, pessoal, como apoio para poder, né, junto de outras situações, pensar no diagnóstico, por conta disso. Ou né? iniciar a terapia baseado nessa cultura. Então, esses são os 3 testes. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é a qualidade da amostra. O que a gente pede ou considera como uma boa amostra? A gente fala aquela amostra fresca, preferencialmente coletada no mesmo dia, que é aquela que o paciente, na noite anterior, toma um líquido morno para fluidificar o muco, preferencialmente dormir sem travesseiro, do lado que ela sente a dor pulmonar, caso tenha esse sintoma. E pela manhã, no máximo, passar uma água na boca antes de escovar os dentes, respirar fundo umas 3, 4 vezes e na última vez estimular a tosse, aquela que vem com aquela dorzinha na barriga, do diafragma, para sair o máximo de material. Que tanto de material que a gente precisa? No mínimo 2 ml. E se eu não puder levar na hora, não puder coletar de manhã? Ela pode ser armazenada na geladeira, entre 2 a 8 graus, não na porta, porque a porta se abre, altera a temperatura, e não muito próximo do gelo também, porque às vezes ela congela e estraga. E aí, é só fazendo um adendo, né, pessoal? Essa geladeira não é a geladeira doméstica. Então, preferencialmente, sempre que puder coletar a amostra e levar até o laboratório no mesmo dia ou até o posto de saúde, quando se tem o boy que passa para recolher essas amostras. Então, esse armazenamento, ele tem que ter uma consciência de que não são geladeiras domésticas onde a gente guarda alimento. Então, a gente opta sempre
por orientar de coletar essa amostra, levar até a unidade de saúde ou então até o laboratório mais próximo, que no nosso caso é o do Credempes mesmo. Então, atenção na coleta e atenção no transporte e atenção na entrega dessa amostra para fazer os exames. Isso. Outro ponto que a gente tem que ressaltar é quanto tempo ela pode ficar armazenada. Os protocolos falam no máximo 7 dias. A gente no Credempes orienta 5, visto que a gente precisa de 1 dia ou 2 ainda para processar essa amostra e não correr o risco de perder ela. Outro ponto importante é manter essa amostra ao abrigo da luz, visto que a incidência de luz solar pode gerar degradação do bacilo, gerando uma baixa qualidade na baciloscopia. Então, esses são alguns pontos básicos que devem ser considerados na hora de estar fazendo uma boa coleta e a identificação e separação da finalidade de cada um dos testes laboratoriais que são utilizados como apoio diagnóstico da tuberculose. Então, pessoal, acho que uma dúvida assim, que algumas pessoas têm também é se esses exames são caros, no sentido de a gente fazer, às vezes, uma opção por não fazer, né? Por não pedir, por não orientar esse exame. Essa é a primeira pergunta. E também se esses exames, eles precisam depois, na sequência, para a gente fazer, né, esse manejo do tratamento. Então, o tratamento que vai ser geralmente no esquema básico de 6 meses, qual a importância de coletar novamente essa amostra para que a gente tenha, então, esse controle? Essas 2 perguntas aí. Quanto a custo, hoje o SUS consegue arcar com todos, mas são testes relativamente caros, a não ser a baciloscopia, que hoje gira em torno de R$10, mas os testes moleculares, particularmente no laboratório particular, ele chega a custar R$400 a R$500. Pelo SUS, ele sai gratuitamente. E um cassetezinho que a gente usa hoje, devido à grande quantidade, apoio da OPAS, do SUS, hoje ele custa aproximadamente $7. Então, cada teste sai em torno, com a cotação atual, aproximadamente R$40, R$50. Isso com apoio. Se for comprar de forma direta, cada teste sai aproximadamente R$400. Ele é bem mais caro. A cultura tem que ver a metodologia que vai ser utilizada, se vai ser o Lawrence Johnson ou o Gawakudo, elas têm suas particularidades. E a baciloscopia, como eu falei, ela era a mais barata. Quanto ao acompanhamento, pacientes em tratamento, a gente orienta a utilizar a baciloscopia mensal. Qual o objetivo? Verificar se o paciente está funcionando, está respondendo ao tratamento. O maior apoio que a gente vai ter é a sensibilidade via cultura. Então, se o paciente é sensível, está fazendo a adesão ao tratamento, subtende-se que ele vai melhorar e vai negativar a baciloscopia. Exato. Quanto ao teste rápido, ele é somente para diagnóstico. Ele não pode ser utilizado como monitoramento. Por que ele não pode ser utilizado como monitoramento? Visto que o objetivo é só identificar DNA, eu não consigo verificar a viabilidade, se a bactéria está viva ou está morta. E depende de cada organismo a taxa de eliminação desse DNA do organismo. Então, às vezes, o cara já está tratado, já está com cura, tudo perfeito, mas ele tem resquícios de DNA da bactéria. Então, se ele tem resquícios, quando eu for rodar no aparelho, eu vou fazer a identificação, Exato. O que não necessariamente ele está positivo. E nem está com uma TB ativa. E nem está com a TB ativa. Mas um ponto que a gente pode utilizar mesmo no período de tratamento é quando o paciente não tem melhora clínica. Então, eu posso utilizar esse TRM com a finalidade de investigar, inicialmente, uma possível resistência à rifampicina. Porque a resistência ela pode acontecer em qualquer fase do tratamento. Já vi resistente ou ele se tornar resistente ao longo do tempo. Então, para essa primeira triagem, uma investigação de resistência, ele também pode ser. Ele não pode ser utilizado como monitoramento. Mensal. Mensal. Exato. Aí é a baciloscopia mesmo. Isso é interessante, né? Porque a gente que faz esse acompanhamento mais de perto, se o paciente, por exemplo, no 4º mês, ele tem uma baciloscopia positiva, neste caso, a gente vai pedir o TRM, exatamente pelo que o Marcos disse sobre a questão da rifampicina. E a gente já teve casos assim, de que era sensível no início, e no 4º mês deu a baciloscopia positiva e TRM achamos a rifampicina, né, a bactéria resistente à rifampicina. Então fica a dica aí, né, pessoal, para quem nos apoia e quem está nesse manejo, da importância da baciloscopia mensal.
E se caso não conseguir de forma alguma, a gente tem que garantir pelo menos 4 baciloscopias. A gente já tem aquela do início e a gente tem que pensar na mudança de fase. Então, nos 60 dias, a gente precisa da baciloscopia negativa. Depois, no primeiro mês que você tratou fazendo a mudança do medicamento para a etapa de manutenção, verifica novamente com baciloscopia e ao final, no 5º, no 6º mês, a gente também tem. Então, a gente não pode pensar na exclusão da baciloscopia, ela é importante para aqueles casos que têm tuberculose pulmonar positiva, né? Então, fica a dica aí da importância que tem essa baciloscopia, da importância que tem o TRM. A cultura também tem, gente, mas como nós temos esses 2 exames conosco, no nosso laboratório, então a gente tem muito apoio para poder nos ajudar na tomada de decisão. E atentar que a gente falou aqui da tuberculose pulmonar, mas a gente tem que também atentar e investigar a extrapulmonar, Exato, né? exato. E o TRM, eles nos dá esse suporte para investigação com outros materiais, urina, sangue, Ótimo. Outras tecido, líquido, outras amostras, outras né? amostras biológicas. Ótimo, bem lembrada. Ó, a gente já está caminhando para o final, mas o Marcos lembrou aí. Então, faz-se TRM de outras amostras, não necessariamente apenas do exame da amostra de escarro, né? Então, nós vamos chegar aqui ao final do nosso episódio. Marcos, muito obrigada. Tenho certeza que muita gente esclareceu, né? Se tiver dúvida, quando esse NEPETcast for divulgado, pode perguntar. A gente vai divulgar no Instagram, perguntem e vai aí conversando conosco, porque é para isso que o NEPETcast existe. Ele é para dispersar o conhecimento a respeito da tuberculose. Muito obrigada, Marcos, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse episódio. Você quer deixar algum recado? Só deixar claro, pessoal, atentem-se quanto à tuberculose. Apesar de ser uma doença antiga, ela tem tratamento, tem cura e a gente conta com o apoio de todo mundo. Todos que observarem uma pessoa tossindo, tentem encaminhar para uma unidade de saúde, para um profissional. Se fizer a suspeição, para a gente já é muito lucro. Com certeza, a gente precisa suspeitar as pessoas que têm sintomas respiratórios para tuberculose. Até mais, então. Até o próximo episódio do NEPETcast.